Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Vida Simples, Calma e Consciente. No episódio anterior, terminei a organização da cozinha. Mostrei-vos como é que organizo os armários, as gavetas. Também mostrei como é que organizei o meu frigorífico. Deixei-vos várias dicas relacionadas com esse assunto. E neste quarto episódio, vou falar sobre a organização do escritório. Apesar de parecer que está minimamente organizado, se formos vasculhar nas gavetas e nos cestos que tenho aqui, está tudo a precisar de uma grande volta. Enquanto vão vendo aquilo que eu faço sempre, que há alguma organização aqui em casa, e é aquilo que vos aconselho sempre a fazer, é tirar tudo, tirar para fora tudo o que esteja dentro de cestos, dentro dos arquivadores, para perceber como é que eu vou selecionar, ou primeiro que tudo, para selecionar aquilo que não interessa, aquilo que é para deitar fora, ou aquilo que é para doar, e também perceber a melhor forma de organizar tudo o que temos. Então, a primeira dica que já vos tinha dito anteriormente, e acho que é aquela mais importante de todas e que muitas vezes é esquecida, é que devem fazer a organização de acordo com aquilo que vocês precisam. Por mais bonito que a organização esteja nas outras casas, partilhada por outras pessoas, ela só é benéfica se para vocês tiver eficácia, se for prático no dia-a-dia, se resultar. De outro modo, só fica arrumadinho naquele momento e depois de nada serve, não é? Então, a primeira coisa que eu precisava muito de organizar aqui no escritório eram os livros escolares que eu tinha para utilizar. O problema aqui é que estava tudo misturado, livros que eu não utilizava, que não peguei, livros que estavam uns misturados com outros e, portanto, a primeira seleção é verificar aquilo que eu não utilizo ou nunca utilizei e colocar de parte para doar. Fiquei com uma pilha bastante grande de livros para doar e depois o restante é organizar, como vos disse, por ano, por disciplina, para que eu possa depois aceder mais facilmente quando necessitar. Em relação à segunda dica, que também acho bastante importante e que eu não aplicava e que não tem uma diferença muito grande na organização, no manter essa organização, é relacionado com o facto de arrumarmos por objeto e não por divisão. E porquê é que isto fez toda a diferença e é bastante importante? Porque quando arrumam por divisão, o que acontece é que os mesmos objetos ficam dispersos em várias divisões, lá está. E acabam por não ter um sítio certo. Se pensarem bem, não têm bem um sítio certo. E é isso que depois faz, a longo prazo, com que as coisas comecem a ficar desarrumadas. Esta dica foi algo que eu apliquei na organização do escritório. Porquê? Porque eu tinha materiais relacionados com os DIYs, com os trabalhos manuais, dispersos em várias divisões, e algumas coisas na cozinha, outras coisas no quarto de hóspedes, e acabava por ter tudo assim muito desorganizado. Às tantas pensava que não tinha um determinado material e acabava por ter, e para evitar isso tudo, juntei precisamente tudo para deixar tudo bastante organizado aqui no escritório, que é no fundo também o meu ateliê, se quisermos chamar. Para a organização das gavetas, fiz exatamente o mesmo processo que fiz com os livros e com o material de trabalhos manuais, que foi retirar tudo o que tinha nas gavetas. Aproveito para vos deixar aqui uma dica, que é não começarem por ir comprar organizadores antes de organizarem os vossos objetos. Isto porque muito simples, porque muitas vezes não necessitam desses organizadores, dessas caixas ou cestos. Podem aproveitar várias coisas que têm já em casa. Foi o meu caso, não precisei de comprar rigorosamente nada, aproveitei muita coisa que já tinha aqui em casa, precisamente porque, como fiz uma seleção, e portanto todas essas coisas que ocupavam espaço deixaram de o fazer, e como tal acaba por não haver necessidade de terem nada para as organizar, não é? Bom, e se achavam que a questão dos livros era muito confusa e muito caótica, deixo-vos aqui um antes de todos os materiais que eu tinha espalhados pela casa, e como podem ver está aqui uma grande confusão.
Então, a primeira coisa que devem fazer, portanto, é isto, é juntar tudo o que têm para poderem fazer uma melhor seleção, ver o que é bom para doar, o que é que já não presta e tem que ir para o lixo, o que é que podem reciclar e depois para poderem organizar da melhor forma. Aquilo que eu fiz inicialmente foi, depois de fazer essa seleção, e ajuda muito a organizar e saber em que espaços é que precisam para organizar, deixar tudo separado por categorias, ok? Tenho aqui algumas tintas, tenho molduras, portanto, depois tenho fios, cordas, tenho material que utilizo depois para enviar artigos que vendem em segunda mão, portanto, tem tudo bastante, um bocadinho mais organizado. Depois, já consegui colocar tudo nos cestos. Quero frisar aqui uma coisa importante que é, não é necessário que tudo fique extraordinariamente perfeito e bonitinho. O que é necessário, acima de tudo, é que seja fácil de aceder, que esteja organizado, que saibam onde é que está e que não se desarrume ou não se desorganize a longo, médio prazo. Antes de vos mostrar a decoração final do escritório, deixo-vos aqui algumas imagens em resposta a um pedido que eu fiz no Instagram, em que pedi para me deixarem as vossas dificuldades na altura de organizarem os vossos espaços de trabalho. E algumas dessas dificuldades estavam relacionadas com a organização de cabos, que é sempre aquela questão bastante difícil. Outra questão tinha a ver com o terem um espaço reduzido e muitos objetos para organizar. Neste caso, o que eu sugiro sempre é que façam uma boa seleção desses artigos, deixem apenas ficar aquilo que efetivamente vão utilizar. Outra questão passava por terem que partilhar o espaço de trabalho com outra pessoa, portanto, o escritório com outra pessoa. Espero que estas sugestões vos ajudem. Quanto a mim, despeço-me. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais dúvidas, mais dificuldades, podem sempre deixar nos comentários e vamos conversando e trocando ideias por lá. E no próximo vídeo vou-vos trazer a organização dos quartos. Preciso de fazer ali também uma volta. Como vos disse, esta série, os episódios iniciais são para vos mostrar uma organização ou reorganização aqui da minha casa, partilhar com vocês dicas que também possam ser úteis. E, portanto, é isso que vamos ver no próximo vídeo. Vamos ver a forma como eu organizo gavetas, roupeiro e vou-vos mostrar todo esse processo. Até lá, fiquem bem!